Olá, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe vocês. Aqui é o irmão Felipe Alves de Curitiba, Paraná. É sempre um prazer estar com vocês novamente aqui, mais uma oportunidade de estarmos aqui. Estamos mais uma vez essa semana falando sobre como Deus edifica a sua igreja, né, dando continuidade já à parte 2, relacionado ao que nós viemos já falando e conversando nos grupos, tanto do WhatsApp quanto também ali no Facebook, no YouTube. E mais uma vez nós aqui vamos estar lançando, né, falando mais um pouquinho sempre sobre esse tema. Você, meus caros, poderão sim nos ajudar entrando aí nas nossas páginas, tanto no Facebook, está aí do lado, aqui do ladinho. Vocês vão poder nos ajudar se inscrevendo no Facebook, no YouTube e realmente tornando o site cada vez mais robusto para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho e essa palavra possa chegar às pessoas. Ela não vai poder chegar através apenas de mim, através de você que está do outro lado, compartilhando com um amigo, compartilhando com aquele parente que nunca ouviu falar de Jesus, né? E você poderá realmente nos ajudar com isso. Se você não pode talvez pregar, você pode nos ajudar, você pode fazer parte dessa campanha, desse projeto, simplesmente compartilhando isso às pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Você poderá também participar dos nossos grupos, conversar conosco de uma maneira mais personalizada, perguntando, conversando, né? Como nós estamos ali conversando nos grupos do Facebook e também nos grupos ali do WhatsApp, através desses números aqui embaixo. Você poderá entrar em contato com um desses números e nós provavelmente estaremos colocando você e fazendo com que você faça parte desse trabalho conosco. Você é importante para nós, você é importante para Deus, você é importante para todos nós, pois eu creio que a Bíblia diz que todos nós somos um corpo, né? E essa grande igreja de Jesus Cristo, ela não é uma igreja X, ou Y, A, B ou C, não. Ele é um grande corpo de igrejas que é você. Você é essa igreja, você é esse templo do Senhor, né? Você é que faz parte desse corpo de Jesus Cristo. Meus caros, eu queria convidar vocês a mais uma vez relembrarmos do que nós vínhamos falando. Nós estávamos falando sobre edificação da igreja, mostrando que essa edificação vem através, sim, de homens que edificam, construtores, que edificação vem de construção, né? De construir essa casa do Senhor dentro de você. Vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 20. Nós já falamos sobre essa escritura a última vez, a qual diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, né? E dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Então, essa escritura nos dá realmente uma base de que essa edificação está sobre o fundamento do que os apóstolos ensinaram e também dos profetas, da qual também Jesus ensinou, a qual é o principal evangelho, para não colocar em contradição as escrituras, né? Que Jesus, ele é essa principal pedra de esquina, segundo você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Não há outro fundamento a ser colocado, não há outra base a ser colocado, a não ser Jesus Cristo, né? E eu gostaria de convidar vocês para dar sequência a isso. A gente já ouviu falar muito em que Jesus Cristo é essa pedra angular, essa pedra de esquina, mas talvez vocês nunca se deram conta por que ele é essa pedra de esquina. Porque está em Jesus Cristo essa pedra de esquina, né? Jesus, ele é colocado nessa comparação porque antigamente as construções, né, era feita de maneira diferente, não existia nessa época a massa a qual nós temos hoje, o cimento, o cal, né, onde como serve como uma cola, né, para juntar o tijolo para uma construção. Mas naquela época as pedras eram encaixadas uma na outra e tinha uma pedra principal que segurava toda aquela estrutura. E eu quero mostrar isso para vocês aqui nessa gravura, quando vocês podem olhar. Aqui na primeira gravura, laranja, vocês vão perceber que quando era feito um arco, existia uma pedra que ficava bem no meio, está ali apontada em azul, que aquela pedra era, se ela ser tirada dali,
toda a estrutura que está embaixo, por mais forte que ela seja, ela realmente não vai segurar. Se aquela pedra ser tirada, aquela pedra realmente, toda essa estrutura morre. Então, Jesus é comparado como essa pedra angular, essa pedra principal. Em outras estruturas de canto, ali nessa gravura em preto, onde está escrito Jesus, você poderá ver que aquele canto, se aquela pedra for tirada, né, também toda a estrutura cai, porque o único poder que está sobre essa pedra é Jesus Cristo, essa principal pedra a qual foi rejeitada por todos aqueles edificadores. A estrutura da pirâmide também é feita nessa mesma sequência, aonde aquela pedra do canto, a pedra de esquina, é a pedra principal a qual segura toda a estrutura. Então, nós agora, com essas gravuras, fica fácil de entender o quanto Jesus Cristo é principal. Ele é essa principal pedra de esquina. Então, o que nós devemos olhar quando olhamos para uma igreja, para um lugar, aonde Jesus Cristo seja essa pedra principal, onde toda a doutrina, onde todo o trabalho seja feito, onde Jesus é realmente exaltado, aonde Jesus é colocado em primeiro lugar, aonde Jesus é o nome que será falado sobre toda a terra e sobre todo o céu. Né? E que nenhum nome de ministério, que nenhum nome de igreja, que nenhum nome de um pastor, que nenhum nome de um bispo, que nenhum nome de apóstolo seja o principal, mas que seja Jesus Cristo. E quem pode observar isso? Quem pode observar isso somos nós. Nós cristãos é que devemos olhar para isso, né? Para ver se as pessoas, se aquela igreja, se aquele lugar realmente está olhando para Jesus Cristo, se aquele lugar está colocando a sua fé como base, né, dos seus fundamentos, de suas doutrinas, de sua crença, né? Então, meus amados, aqui nós conseguimos ter já uma breve introdução do que significa isso. Mas Jesus, em Mateus capítulo 21, Jesus nos traz uma grande lição, porque Jesus vem falando ali de uma parábola, Jesus vem falando de algo maravilhoso. Ele vem falando sobre um homem que construiu uma vinha, né? Ele construiu uma vinha, colocou lá uma torre, né, naquele lugar e preparou e colocou trabalhadores para cuidar daquela vinha, né? E ali ele colocou também um lagar, edificou uma torre lá e colocou vários lavradores para trabalhar naquilo. E os lavradores começaram realmente a trabalhar. Mas chegou um tempo, meus amigos, que chegou o tempo da colheita. E o dono daquela vinha, né, dessa parábola que Jesus está falando, o dono daquela vinha mandou os seus servos, né, para ir lá, né, receber os frutos desses trabalhadores. E esses servos simplesmente os matavam, né? A Bíblia diz que Jesus chega a dizer que Jerusalém, Jerusalém, a qual mata os meus profetas, né? Isso acontecia na vida real. Essa parábola vem falando de algo realmente do que já acontecia em todos os tempos. Toda vez que Deus mandava um servo, um profeta, o povo matava aquele profeta. E Jesus, continuando falando dessa parábola, Jesus também fala que de todos os servos que ele enviou, aqueles lavradores mataram. E logo, aquele grande dono da vinha mandou o seu próprio filho, para que seu filho então pudesse ter um pouquinho mais de respeito em relação àqueles lavradores. Mas os lavradores, ao saberem que era o filho do dono, falou: vamos matá-lo para que então nós possamos herdar a sua herança e tomar posse de todas essas vinhas. E foi isso que aconteceu. E Jesus vai ali e termina essa parábola falando, né? Mateus 21, verso 42, falando, disse Jesus: nunca leste nas Escrituras que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Ou seja, pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, nada mais é que Jesus está repetindo a profecia que foi proferida através da boca de Davi em Salmo 118, versículo 22, que diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra de esquina. Então, vemos isso na vida de Jesus, a qual o próprio Jesus, que uma outrora foi rejeitado, né,
Outrora ele foi rejeitado, mas ele se tornou a peça mais importante dessa grande construção, né, do templo do Senhor que está sendo feito em você, né? Você que é ouvinte, você que é ouvinte das Escrituras e que ama Jesus Cristo, né? E vemos agora, mas quem são esses edificadores? Quem são essas pessoas que mataram, né? O próprio Pedro, em Atos capítulo 2, meus amigos, ele diz que esta pedra era Jesus, né? E que esses edificadores eram aqueles que estavam ali, inclusive no Sinédrio, que eram os sumos sacerdotes, que eram os anciões, que eram os fariseus, que eram todos aqueles escribas, mestres da época, que se achavam tão inteligentes, mas estavam ao mesmo tempo rejeitando a pedra principal que segurava toda a estrutura do Evangelho, que era Jesus Cristo, né? Vamos lá para Atos capítulo 4 e nós vamos ver exatamente o que aconteceu. Eu queria que vocês lessem comigo para não ficar apenas nas minhas palavras. E ali no versículo 5, né? E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciões, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, todos quantos haviam na linhagem do sumo sacerdote. Então você vê aqui que eram famílias de sacerdotes, era da linhagem de sacerdotes, eram homens da linhagem ali que provavelmente levita, né? E indagaram Pedro, perguntando a Pedro o que realmente ele conseguia ter aquele poder de curar enfermos, né? E Pedro vem falando que nada podia ser a não menos do que no nome de Jesus Cristo, a qual todo nome deve ser glorificado. Você vai ver isso em Atos 4. Não há nenhum nome na terra e no céu a qual pode haver salvação. E Pedro fala isso, né? Mas Pedro, o mais interessante é que Pedro repete aqui, né? Ele repete no versículo 11 que ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, por vós, os edificadores, que eram para ser os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome que é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então nós vemos aqui Pedro falando que quem eram esses edificadores? Sacerdotes, escribas, anciões, né? Mas o que aconteceu posteriormente? Quem são esses edificadores hoje, né? Paulo reafirma, meus amigos, que esses edificadores hoje são os pastores, né? Vocês vão encontrar aqui no versículo de Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, vocês vão perceber que Paulo vem falando desses edificadores, que Deus, Jesus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, que edifica, outros para profetas, que também fazem parte dessa construção, e outros para evangelistas, que também fazem parte dessa construção, e outros que são pastores e doutores, que são os mesmos mestres e professores, querendo, meus caros, o aperfeiçoamento dos santos para a obra desse grande ministério, para a edificação, ou seja, para a construção, ou seja, para aumento, para crescimento desse corpo de Jesus Cristo. Então aqui, meus amigos, nós podemos ver que este corpo, essa grande igreja de Jesus Cristo, ela só pode crescer através destes edificadores, desses homens que estão realmente preparados para esse trabalho, que são pastores, que são evangelistas, que são profetas, que são apóstolos, que são mestres. E a minha pergunta, e você tem estado num lugar onde realmente tem encontrado todos esses dons unidos, trabalhando para você ter o crescimento, para que você possa crescer realmente e ser um corpo robusto dentro do corpo de Jesus Cristo? Você vê? Nós necessitamos disso. E Paulo vem dizendo disso. Pedro disse disso. E Jesus Cristo também disse disso. Que nós necessitamos ser edificados pela palavra. E existem dons ministeriais específicos para isso, a qual nós já falamos aqui, acabamos de dizer, que são mestres, que são professores, que são pastores, que são evangelistas, que são apóstolos, que são profetas. E eles estão aqui em nossos dias. Eles devem estar em nosso meio para que eles possam também construir esse grande templo, usando da própria palavra para que nós possamos ser abençoados. Mas Pedro também ali em Atos capítulo 4 vem dizendo que não há nenhum outro nome a qual você possa ser salvo. E esse é Jesus Cristo.
E para que você deva ser salvo, você deve aceitar o nome dele em sua vida. O nome de Jesus Cristo. Porque é só sobre esse nome, através do batismo nas águas, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. Ali no dia de Pentecostes, Pedro se levantou e disse, perguntaram a Pedro, varões homens, o que devemos fazer? Pedro se levanta e diz, primeiro se arrependam dos seus pecados. Sejam batizados recebendo o nome de Jesus Cristo em sua vida. E então recebereis o Espírito Santo em vossas vidas. 3.000 almas, meus caros, receberam o batismo naquele dia. 3.000 almas desceram às águas e foram cheias do Espírito Santo. E eu convido você tem recebido o nome de Jesus Cristo na sua vida? Ou você simplesmente tem recebido títulos de Pai, de Filho e do Espírito Santo? De uma Santíssima Trindade. Você veja, o nome de Jesus Cristo é a revelação de quem é o Pai, de quem é o Filho e de quem é o Espírito Santo, que é uma pessoa só. Você veja, Pai, Senhor, Filho Jesus e Espírito Santo Cristo, que significa ungido. Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum outro batismo nas Escrituras, a não ser realizado em nome de Jesus Cristo. Todos os batismos dos Atos dos Apóstolos, inclusive Paulo foi batizado e rebatizou no nome de Jesus Cristo. Então receba o nome de Jesus Cristo em sua vida e certamente a tua vida mudará. Realmente você será cheio do Espírito Santo e você realmente será um novo homem através do novo nascimento. Você receberá o selo, a garantia de vida eterna, que é isso que nós precisamos para estar ali do outro lado. Pois Jesus, outrora, disse a Nicodemos, não existe nenhuma forma, não é possível ver o reino, a não ser que você venha a nascer uma nova pessoa. Deus abençoe, meus caros, continue nos acompanhando. Se cadastre em nossos sites Restauração à Verdade, tanto no Facebook quanto no YouTube. Entre em contato com os nossos números de telefone para participar dos grupos do WhatsApp e ter realmente tratamento personalizado, responder as suas perguntas e participar conosco também, enfatizar, afirmar aquilo que você vê, aquilo que você entende das Escrituras. Sejam ricamente abençoados, você e sua casa. E esteja conosco. Não nos abandone, esteja conosco. Compartilhe isso com amigos e certamente essa palavra será uma bênção para cada um deles. Deus te abençoe. Shalom.